Começando então a parte 3 da experiência democrática entre 61 a 64. Bom, pessoal, retomando então o vídeo anterior, no ano de 63, a partir então da volta do presidencialismo, havia problemas econômicos muito fortes. A inflação, então, ela, como vocês podem observar ali no slide, ela ultrapassava 50%. É uma inflação muito alta, mesmo para o período da época. O PIB, tá? Não é que o PIB caiu, aqui está mal explicado, mas é que o PIB foi para 1,5%, positivo. Claro que nos tempos de hoje seria muito bom, mas naquela época que se estava acostumado com crescimentos econômicos acima de 4, 5% ao ano, em média, era muito baixo, né, pela época. Então, desta maneira, se reuniu a chamada esquerda positiva. Por que positiva? Porque ela não era radical, não era os comunistas, não era a ala mais radical, mas a ala mais moderada e também mais intelectualizada, talvez. Por isso, chamada esquerda positiva. Então, teve o lançamento do Plano Trienal. O ministro da Fazenda era Santiago Dantas e o Celso Furtado, o ministro do Planejamento. Lembrando, né? Celso Furtado foi, talvez se não o maior, um dos maiores economistas do Brasil, da história do Brasil, né? Com vários livros, inclusive a gente vê, já dei ele Informação da Sociedade Brasileira 1. O que acontece então, pessoal, para nós entender se fracassou o plano? Tu tinha um descontrole de gasto público e já vinha desde o governo JK. Lembre-se, né? Nós estamos muito próximo aqui. O governo JK governa até 1960, né? Em 61 tem o desastroso governo Jânio, tá? E aí nós temos então um déficit muito elevado, e para isso tu precisa controlar salários e tal. Tu precisa de certa forma que os setores, né, se ajudem para que não haja, enfim, um descontrole total do plano. Aí tem também a questão da importação, enfim, de diminuir alguns subsídios. Existia toda uma ideia, tá? Vocês podem ver ponto por ponto, se vocês buscarem esse plano trienal, que não deu certo, não ocorreu, né? E aí isto também contribuiu para o aumento dos problemas entre o segundo semestre de 63 até mais ou menos o início de 64. O que o Jango começa a realizar? Claro que do ponto de uma perspectiva histórica é fácil colocar, né, os erros de João Goulart, os erros de Jango que talvez pudessem ter evitado ou ter feito o desfecho da história brasileira de uma maneira diferente. Uma coisa que é importante vocês saberem da formação da sociedade brasileira, e é uma coisa que eu sempre tenho obrigação de falar para todos vocês, é que essa questão aqui, ó, pessoal, passar por cima do Congresso, implementar reformas por meio de decretos. O presidencialismo, e isso nós vamos discutir mais adiante, já mais atual, ele demanda que o Congresso apoie algumas medidas, ou pelo menos que tenha alguma sinergia, que tenha alguma ligação com o governo no executivo, ou seja, presidente, Câmara e Senado. Porque senão, muitas vezes fica bloqueado toda e qualquer mudança que o presidente venha querer. E para isso se constrói uma coalizão de governo, chamado presidencialismo de coalizão, que é um conceito que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, tá? Nas aulas sequentes. E aí, justamente essa dificuldade em conseguir apoio do PSD, a UDN já era oposição nesse momento. O PTB às vezes também meio dividido, tinha uma parte do PTB mais radicalizada, como a parte do Brizola, tá? E o que o presidente tenta fazer? Ele tenta fazer, então, passar por cima. Se disse isso a ele, ó, vamos tentar passar por cima do Congresso no sentido de tentar aprovar por meio de decretos. E como é que funcionaria?
tu vai, Jango, então, a algumas cidades, diriam alguns assessores para ele, algumas alas do PTB, por exemplo, e tu vai fazendo comícios, né? Naquela época não existia televisão, quer dizer, existia, mas de uma maneira muito mais diminuta, enfim, etc, né? A TV começou em 1950 no Brasil, pessoal. Só que naquela época a maioria das famílias não tinha, então tu ia fazendo comícios, né? Pelas principais cidades do país, apresentando as suas reformas de base, que é aquelas reformas que eu já comentei no vídeo anterior, que o principal medo da elite brasileira ainda era a questão da reforma agrária de não receber nenhuma indenização, né? E naquela época o campo já estava movimentado, algumas invasões de terra, ocupações de terra, enfim, tá? Então, o Jango tenta isto, né? Antes disso, inclusive, ele tentou implementar um estado de sítio em outubro de 63, que era justamente uma tentativa de controlar uma conturbação, né? O país já estava conturbado naquele momento, existia greves, existia também disputas políticas entre os meios militares, existiam casos específicos sobre quebra de hierarquia militar, tá? Então os militares já estavam também um pouco com medo, né, dessa quebra da hierarquia militar. Teve o caso da Marinha, Cabo Anselmo, tá? Depois vocês podem dar uma olhada sobre isso com mais calma. E isso vai, né, entre o segundo semestre de 63 e o início de 64, aquilo vai sendo prejudicado, digamos assim. Aí o que tem a ideia do que vamos fazer, assim, o Jango pensa? Ele vamos fazer um discurso, né, o famoso discurso no comício da Central, no dia 13 de março de 64, onde ele radicaliza o discurso, até narrativas interessantes sobre esse dia, que ele já está desencontrado com seu cunhado Brizola, que é mais radical do que ele estava nervoso, visivelmente, aparece algumas bandeiras vermelhas ali do PCB, que estava na ilegalidade, reúne cerca de 150 mil pessoas e aquilo passa para a TV, né? E aí, né, a esquerda não viu que também a direita se mobiliza. Resultado: poucos dias depois, no dia 19 de março, em São Paulo, nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, marcha conservadora, né, que vinha uma tentativa de resgatar os valores cristãos, enfim, os valores democráticos que estavam né, na compreensão deles, estavam se esvaindo com o governo Jango, né? Então, por isso a ideia de liberdade que eles achavam que o João Goulart estava exercendo um caminho equivocado, tá? Ou seja, tu provoca, de certa forma, a esquerda provoca, eles têm um resultado, com uma força mobilizadora muito grande. Nós estamos falando de 500 mil de pessoas na década de 60, tá? Claro, não vamos discutir números, aquela coisa, difícil contar quantas pessoas participaram ou não e tal, mas foi uma marcha maior ainda que reuniu ali a do presidente. Tu tem uma perda de apoio interno entre os militares, tá? Quer dizer, eles sabiam que existiam forças golpistas, mas sabiam que boa parte, né, do exército estaria com eles também, e foi subestimado isso, tá? Então, no dia 1º de abril, ou no dia 31 de março, segundo alguns, nós temos a chamada Revolução, contra-golpe, contra-revolução, ou simplesmente golpe de 64. O que nós podemos dizer, então, dessa tentativa? Brizola tentou se mobilizar em abril ainda aqui em Porto Alegre, tentando repetir o que ele tinha feito 3 anos antes, né, em 61. Mas ele não consegue. Dessa vez há uma espécie de união, uma confraternização entre as camadas do exército, entre os diferentes grupos, que já não compreendiam como possível a continuidade de Jango. Tem a famosa ideia, assim, de o que o João Goulart diz, né? O que a historiografia diz sobre isso. Ele não quis, né? Eles estavam em pontos opostos, ele e o Brizola, né? E ele quis, digamos, evitar um derramamento de sangue, né? Que ele já não achava mais ser possível a continuidade dele
no poder e, portanto, da constitucionalidade da democracia. Porque ele talvez já havia percebido que as estratégias estavam equivocadas e que se tentasse, né, haver uma guerra civil no Brasil ou algo nesse sentido, possivelmente eles perderiam, com muitas perdas de vidas humanas. Também depois, anos depois isso no momento ali não se sabia, houve um importante papel dos Estados Unidos que dariam apoio a uma eventual tentativa de golpe. Eles já estavam com navios preparados para atracar aqui na costa brasileira. Hoje se sabe sobre isso, existem menções sobre isso. Então talvez, sabendo disso ou não, aí eu não vou saber também se Jango já sabia disto em algum momento. Ele já não tinha mais também apoio internacional para se manter no poder. Não se esqueçam, né, pessoal, nós estamos falando num período muito forte de Guerra Fria, né? Então o mundo só via vermelhos, ou não sei se azuis, mas enfim, comunistas e não comunistas, né? Isso não foi só no Brasil, esse tipo de problema, de radicalização política. E aí então eles vão para o exílio no Uruguai, tanto o Jango quanto o Brizola, depois até documentários sobre a vida deles lá, interessantes. E entra Castelo Branco. Ok? Então esse foi o desfecho, né? Foi o desfecho do golpe de 64. Agora, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais das interpretações desse golpe e de como ele foi recebido, digamos assim, pela área acadêmica e como a gente interpreta também a historiografia no Brasil.